Você pode se sentar. As crianças vão sair para o tempo de culto. E hoje elas estarão nas salas aqui até 9 anos, tá? As crianças podem acompanhar a Laura. Estarão nas salas aqui dentro. Irmãos, antes de lermos a palavra de Deus e começarmos a reflexão dessa noite, eu queria apresentar aqui um agradecimento especial aos irmãos que nas últimas semanas têm nos ajudado aqui na parte da pintura, na parte da limpeza, na parte da mudança também de toda a estrutura do salão anexo para aqui para trás. Eu queria pedir para você que nos ajudou nessas últimas semanas, ainda que tenha vindo aqui uma vez só, que você fique em pé. Eu queria agradecer você de uma forma especial nessa noite. Quem esteve aqui nos ajudando a fazer essa mudança nos últimos dias, fique em pé, por favor. Você que veio aqui para carregar peso, para pintar o rodapé. Show. Deus abençoe vocês, tá? E que essa alegria que vocês demonstraram em servir nessa área possa estar sempre no coração de vocês e que possa contagiar a vida de outras pessoas. Obrigado, pode sentar, meus irmãos. Irmãos, foi pesado hoje, foi bem pesado. E aí nós estávamos descendo algumas placas enormes de divisória do mezanino, o Alan e eu lá em cima e o pessoal aqui embaixo, e o pessoal falando, quando que isso vai acabar? Calma, está na metade, só faltam 50. E aí batia um desespero no pessoal, e daqui a pouco nós olhávamos para baixo, tinha 4, mas depois só tinha mais 2, e todo mundo saía gritando, Zeca, Zeca, né? Brincadeira, graças a Deus deu tudo certo, e aí conseguimos então desocupar o salão anexo, e aí nessa semana, se tudo der certo, pela graça de Deus, vamos começar a fazer as adequações aqui atrás, para que a gente possa ter o espaço adequado, para as crianças, para fazer tudo o que a gente precisa. É um momento novo na nossa igreja, e acreditamos que Deus vai continuar nos abençoando. Amém? Vamos abrir agora a nossa Bíblia em Atos 2, e eu vou ler novamente de 41 a 47, eu sei que já estamos, se não me engano, no 6º domingo usando esse texto, e no próximo domingo ainda teremos mais uma reflexão sobre isso, o pastor Zeca vai compartilhar com os irmãos a mensagem do próximo domingo, e vamos ler hoje Atos 2, de 41 a 47, e depois vamos ler em João 15, 8, e a reflexão dessa noite é sobre uma igreja radicalmente multiplicadora. Acompanhe na versão que eu vou utilizar aqui. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. E o destaque aqui fica para o verso 41, os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, e o finalzinho do verso 47, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Volte um pouquinho a sua Bíblia, lá para João 15, 8. Esse texto que nós lemos de Atos é um texto que fala sobre a realidade da igreja primitiva, como que ela vivia e quais os resultados que ela alcançava. E João 15, 8 vai ser o texto base para a reflexão dessa noite. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Vou repetir na minha versão. Quando vocês produzem muitos frutos,
trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Quando eu estava no seminário, uma das disciplinas optativas que foram disponibilizadas ali para todos os seminaristas foi crescimento da igreja. Ela não era uma matéria obrigatória, não era uma disciplina obrigatória, era optativa. E eu me lembro que quando então o seminário disponibilizou essa disciplina, crescimento da igreja, foi uma das mais concorridas. Porque afinal de contas, todo mundo sonha com uma igreja que cresce. E nós então, no tempo do seminário, aprendendo, formando toda a nossa estrutura, toda a nossa visão para o ministério pastoral, aquela disciplina caiu como uma luva. E aí ficamos então um semestre inteiro aprendendo sobre movimentos, métodos e programas de crescimento de igreja. Estudamos sobre desenvolvimento natural da igreja, rede ministerial, igreja com propósitos, igreja em células e por aí vai. Embora o professor nunca tenha nos induzido a pensar que se usássemos qualquer desse método, a nossa igreja ia crescer, no fundo, todos nós imaginávamos que quando saíssemos do seminário e que nós descobríssemos então um projeto, um método, um sistema que fosse mais atraente, que trouxesse uma maior identificação para nós, e que se nós colocássemos aquilo em prática, bingo, ia dar tudo certo. A igreja ia crescer de uma forma extraordinária, seria tudo bom, seria tudo fácil, seria tudo tranquilo. Nesse tempo também nós discutimos, nessa disciplina, sobre o que a igreja precisava ter, o que a igreja não podia deixar de fazer, como teria que ser a estrutura da igreja, programações, atividades, ministérios, equipe pastoral e por aí vai. E ficamos um semestre inteiro estudando sobre isso. Uma coisa que chama muito a minha atenção hoje, refletindo sobre esse tempo no seminário, não estou aqui fazendo nenhuma crítica, nem ao seminário, e nem ao professor que ministrou essa matéria, mas uma pergunta que nós não fizemos durante 6 meses, uma pergunta que não esteve na nossa mente, no nosso coração, durante todo esse período no seminário, foi muito simples e foi essa: qual foi o método usado por Jesus Cristo? Estudamos diversos modelos, diversos métodos, nos preocupamos então em aprofundar o nosso conhecimento com leituras extras sobre os grandes expoentes em cada sistema, em cada método, mas nós nunca nos perguntamos sobre o método usado por Jesus Cristo. Quando nós pensamos sobre isso, e hoje pela graça de Deus existe um movimento crescente no mundo e no Brasil, que está se dedicando, ao invés de apresentar então um modelo de crescimento para as igrejas, um programa, um método de crescimento, tem se dedicado então a estudar e a compartilhar a estratégia usada por Jesus Cristo. E se nós pensamos então que Jesus é o nosso mestre por excelência, que Jesus é aquele que tem toda a sabedoria, toda a autoridade, todo o poder, que sabe todas as coisas, por que então não aprender diretamente com Jesus Cristo sobre crescimento de igreja? Sobre expansão do reino, sobre ampliação dos horizontes da igreja. E aí, qual foi então a estratégia usada por Jesus Cristo? E foi uma estratégia muito simples. Jesus simplesmente investiu em pessoas. A estratégia usada por Jesus Cristo foi investir pessoalmente durante pouco mais de 3 anos na vida de pessoas. A ferramenta usada por Jesus Cristo para desenvolver, para ampliar a sua atuação no mundo, para construir a sua igreja, foi pessoas. Os recursos usados por Jesus Cristo, ou o recurso usado por Jesus Cristo, foi pessoas. Nós encontramos Jesus assim que saiu do seu batismo, começando o seu ministério, ele passa pelo mar da Galileia e chama os seus discípulos.
Nós encontramos Jesus então andando pelas vilas, pelos povoados, saindo, sempre rodeado por pessoas, ensinando pessoas, se dedicando a pessoas, gastando tempo com pessoas. É interessante, porque se nós olharmos para a vida de Jesus Cristo, para o ministério de Jesus Cristo, nós não encontramos, por exemplo, uma preocupação com o crescimento de número de seguidores. Não encontramos isso. Não encontramos Jesus Cristo planejando, hoje eu tenho 12, daqui a pouco tenho 120, 300, 500, 1000, 1 milhão. Ele simplesmente investia diariamente em pessoas. Não encontramos também em Jesus a preocupação com estrutura e com recursos. Ele usava as praias, usava as montanhas, usava os campos, usava os barcos, as casas das pessoas. E de uma forma muito simples, ele usava o dia a dia para ensinar as verdades mais profundas da sua palavra. Vocês já repararam isso? Jesus usava o cotidiano, o dia a dia, as experiências das pessoas para ensinar as mensagens e as verdades mais profundas que existem até hoje. Há uma razão muito simples para isso. Jesus sabia que quando ele fosse levado para ser crucificado, Jesus seria abandonado pelas pessoas. Jesus sabia que quando ele fosse levado para o Gólgota, para ser crucificado, tudo que ele tinha ruiria. Então Jesus não se preocupou em construir uma estrutura, não se preocupou em ter um grupo grande, mas ele investiu em apenas 12 pessoas. 12 pessoas que depois da ressurreição dele, seriam impactadas de uma forma tão extraordinária com a mensagem da ressurreição, que iriam mudar todo mundo. E aí o que nós temos logo na sequência, então, nós temos 12 pessoas, e dessas 12 pessoas chegamos a 120 pessoas, nós temos 120 pessoas, e dessas 120 pessoas, nós chegamos a 3.000 pessoas, igual no texto. Das 3.000 pessoas se espalham pelo mundo, e em pouco tempo, nós encontramos 2/3 do Império Romano de cristãos. Percebam isso. Jesus usou pessoas, investiu tempo em pessoas, valorizou pessoas, e foram essas pessoas que mudaram o mundo. A visão de Jesus era muito simples: discípulos verdadeiros geram discípulos verdadeiros. Pessoas comprometidas com Ele geram pessoas comprometidas com Ele. Crentes fiéis a Ele geram crentes fiéis a Ele. Quando nós pensamos sobre a criação do mundo, e nós sabemos então que Deus nos 5 primeiros dias cria toda a terra, tudo o que existe, e no 6º dia então Ele nos cria, não é isso que nós encontramos na sua palavra? No 6º dia Ele cria o ser humano. Nós começamos a perceber então que Deus criou todas as coisas para que Ele pudesse então colocar o ser humano no ambiente preparado para isso. Quando nós pensamos então sobre a razão da criação, nós vemos então que Deus criou todas as coisas para que pudéssemos viver muito bem nesse mundo. Quando olhamos, por exemplo, para a instituição da igreja, nós percebemos que Deus usou pessoas para a constituição da igreja. Quando pensamos sobre o motivo da morte, da ressurreição de Jesus, nós percebemos que a razão foi as pessoas. Quando nós pensamos sobre a volta de Jesus Cristo, nós percebemos que Jesus vai voltar para buscar pessoas. Pessoas. Gente. A principal estratégia de Jesus Cristo, o principal recurso de Jesus Cristo, o principal alvo de Jesus Cristo foi e sempre será pessoas. Pessoas. Deus criou pessoas, Deus uniu pessoas, Deus salvou pessoas e Deus buscará pessoas. Simples assim, pessoas. Quando nós lemos, por exemplo, na palavra de Deus,
quando a Bíblia afirma que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Quando nós lemos, por exemplo, que nós somos o templo do Espírito Santo, ou seja, Deus habita em nós. Onde nós encontramos então Deus habitando? No espaço físico ou em pessoas? Em pessoas. O que Deus usa para salvar pessoas? Pessoas. Simplesmente pessoas. Eu não sei quantos assistiram, mas eu compartilhei um vídeo interessante que dizem que é de uma igreja na cidade de Beira, em Moçambique. Essa cidade, não apenas Moçambique, mas alguns países foram assolados alguns dias atrás por um ciclone que realmente destruiu muitas coisas. Eu compartilhei tanto no grupo de WhatsApp da igreja, quanto no Facebook da igreja também. Uma igreja se reunindo depois do ciclone. Quantos aqui assistiram esse vídeo? Quantos viram? Queridos, e se você procurar esse vídeo, você vai encontrar o seguinte: a igreja reunida, adorando a Deus, no meio do salão onde estava construído o espaço físico. As paredes tinham ido embora, o telhado tinha ido embora, não tinha mais bancos, não tinha mais cadeiras, não tinha mais som nenhum, tinha apenas um púlpito de madeira e aqueles crentes louvando a Deus debaixo da chuva. Depois de perderem tudo o que tinham, porque eles entenderam que o amor de Deus por eles, por pessoas, está acima de todas as coisas. E aí a postagem foi nesse sentido: o ciclone derrubou as paredes daquela construção, a força do ciclone derrubou, mas pela força do Espírito Santo a igreja continua de pé, porque a igreja é formada de pessoas. E por que isso então? Quando Deus nos criou, Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Ele nos deu uma ordem muito simples: sejam férteis, multipliquem, se espalhem pela terra, porque Deus desejava que a sua glória fosse espalhada pela terra. Você já parou para pensar que a razão de você ter sido criado à imagem e semelhança de Deus foi para espalhar a glória de Deus pela terra? Já parou para pensar nisso? Nós que somos a imagem e semelhança de Deus, tudo bem corrompidos pelo pecado, com essa natureza carnal muitas vezes, pecadores, falhos, mas nós estamos nesse mundo ainda como imagem e semelhança de Deus, para refletir, para compartilhar, para espalhar a glória de Deus sobre a face da terra. E se você, já falei sobre isso aqui, se você que é casado e tem dúvida se vai ter filhos ou não, um parênteses, entenda o seguinte: a melhor forma de você compartilhar e espalhar a glória de Deus pela terra é tendo filhos, porque você vai gerar mais um à imagem e semelhança de Deus. Feche parênteses aqui. O desejo de Deus é que vivamos como imagem do seu Filho, e quando no final da história estivermos no céu, com nossos corpos glorificados, não mais sujeitos ao pecado, o propósito de Deus então estará completo, porque aí sim nós nos assemelharemos mais ainda a Jesus Cristo. E aí eu gostaria que você pensasse comigo nessa noite no seguinte: Deus deseja que investamos a nossa vida em pessoas, porque são as pessoas que refletem a sua imagem e semelhança. Deus deseja que investamos em pessoas, porque são pessoas que refletem a sua imagem e semelhança. O mundo perdido, as pessoas corrompidas, destruídas pelo pecado, precisam ser resgatadas pelo poder de Jesus Cristo, para que elas possam refletir a glória de Deus, e para que elas possam experimentar na sua vida o cumprimento do propósito eterno de Deus. É por isso que Jesus Cristo investiu em pessoas, é por isso que Jesus salva pessoas, é por isso que Ele voltará para buscar pessoas. A igreja composta por discípulos de Jesus
existe para isso: multiplicar discípulos de Jesus. Não há outra razão para a igreja. Essa é a razão da existência da igreja. Pessoas que obedecem a Deus, pessoas que louvam a Deus, pessoas que amam a Deus, pessoas que refletem a glória de Deus, levando outras pessoas a amarem a Deus, a louvarem a Deus, a obedecerem a Deus e a refletirem a glória de Deus. Talvez você esteja vivendo muitos anos como um seguidor de Jesus Cristo, como alguém que professa a fé em Jesus Cristo, mas talvez ainda você não tenha percebido que você foi chamado por Deus, que você foi resgatado por Deus, que você foi salvo por Deus, para investir em gente, em pessoas que são como você e eu. E aqui nós chegamos no ponto que nós temos uma mensagem extremamente desafiadora, para não dizer perturbadora, que é justamente João 15:8. E eu vou repetir, olha o que o texto diz em João 15:8. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. E onde está a parte desafiadora ou perturbadora desse texto? É que o próprio Senhor Jesus Cristo estabeleceu um padrão de avaliação de cada um de nós. Vocês observaram isso? Jesus Cristo estabeleceu o padrão pelo qual nós seremos avaliados por Ele. Observem o texto: quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Então, qual é a forma de avaliação de Jesus Cristo? A produção de frutos. Concorda comigo? Ele diz: quando nós produzimos frutos, nós glorificamos ao Pai e provamos que somos verdadeiros discípulos. E aquele que não produz fruto, então, é o quê? Aquele que não produz fruto glorifica o Pai? Aquele que não produz fruto demonstra que é um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo? O padrão de avaliação está aqui, meus irmãos. Percebam isso. Dentro desse contexto todo, faz parte a devoção a Deus, o serviço a Deus, a leitura da palavra, a oração, a dedicação ao serviço, o voluntariado, o participar das atividades da igreja. Mas a avaliação está na reprodução de discípulos, ou na produção de frutos. E quantos de nós passamos anos e anos da nossa vida pensando que estamos glorificando a Deus, pensando que estamos vivendo como verdadeiros discípulos, e não produzimos sequer um fruto para Deus? Já pararam para pensar nisso? Se o padrão de avaliação de Jesus Cristo sobre a glorificação do nome de Deus e sobre a autenticidade ou veracidade de um discípulo é a produção de frutos, quem não produz frutos não glorifica a Deus e não é um discípulo de verdade. Não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus que está falando isso. E aí a pergunta: por essa forma de avaliação baseada na produção de frutos, será que nós estamos glorificando a Deus? Com base nessa avaliação de produção de frutos, será que nós somos discípulos verdadeiros de Jesus Cristo? Pode ser que para você esteja glorificando a Deus, esteja vivendo como um discípulo verdadeiro de Jesus. E eu não vou questionar a sua sinceridade, não vou questionar a sua devoção e dedicação, mas pense comigo: quantos frutos você tem produzido? Quantas pessoas você tem conduzido até os pés de Jesus Cristo? E será que você não acabou idealizando um modelo, assim como eu estudei alguns anos atrás, que você achou que é certo, que se ajusta à sua vontade, à sua necessidade, à sua compreensão, mas que não tem nada a ver com a estratégia de Jesus?
Eu sei, queridos, que essa mensagem pode parecer dura, mas a palavra de Deus nos leva a refletir sobre a nossa vida individual e sobre a nossa existência como igreja. Concordam comigo? A palavra de Deus nos leva a essa reflexão, porque se nós estamos fazendo tudo, menos produzindo frutos, nós não estamos glorificando a Deus e nem vivendo como verdadeiros discípulos. Seria melhor se não fizéssemos nada e só produzíssemos frutos. E mais, quantas vezes a própria igreja tem se tornado um obstáculo para a produção de frutos? Eu vou avançar um pouquinho aqui, espero que vocês voltem no próximo domingo. Tudo que envolve a nossa vida e a nossa igreja deve girar em torno disso. A mensagem que é pregada, a música que é cantada, o voluntariado, o serviço, o espaço físico, o recurso financeiro, a celebração do culto, a conferência de casais, o chá das mulheres, a mudança das salas, a pintura do salão, os pequenos grupos, tudo tem a ver com isso. Já pararam para pensar nisso? Quando, por exemplo, nós anunciamos aqui sobre a conferência de casais, o objetivo da conferência de casais é transformar vidas lá, sabiam disso? É levar pessoas a conhecerem Jesus Cristo e, conhecendo Jesus Cristo, se tornarem discípulos de Jesus Cristo. Quando nós chamamos as pessoas, venham participar do mutirão aqui, vamos pintar, vamos fazer uma limpeza, vamos fazer as coisas, o objetivo é termos o espaço mais adequado para quê? Para que possamos ensinar as pessoas sobre Jesus Cristo. Quando você está ali na recepção, no estacionamento, no som, na projeção, ajudando com as crianças, na limpeza, qualquer que seja a sua atuação na igreja, você está sendo usado por Deus para alcançar pessoas e vidas. Não pense nada menor do que isso, mas não pense em nada além disso também. E aí eu gostaria de dar uma palavra especial para você que está aqui nesse momento, e de repente então não participa ativamente do culto, porque a gente sabe disso, né? Que contando todos que estão aqui, são poucos que atuam efetivamente no culto, concordam comigo? Que trabalham diretamente no culto. Mas quando nós nos reunimos como igreja para celebrar a Deus, nós nos reunimos como igreja para celebrar a Deus, para que possamos ser capacitados e encorajados por Deus para sermos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Quando você está aqui sentado do lado de uma pessoa, você está passando para ela a mensagem de que você e ela fazem parte do mesmo propósito de multiplicação de discípulos. Sabia disso? Quando você chega aqui no culto e cumprimenta alguém com alegria, com um sorriso no rosto, quando você é atencioso com essa pessoa, você está transmitindo a ideia de que essa pessoa é importante para você, assim como é para Jesus Cristo. A sua postura no culto, a sua reverência no culto, fala sobre isso. E meus irmãos, vamos falar com sinceridade, quantas vezes a nossa atitude no culto, a nossa falta de reverência, atrapalha uma pessoa que quer aprender sobre Jesus Cristo? Já pararam para pensar nisso? Percebe então a nossa grande responsabilidade de estarmos juntos aqui no ambiente coletivo? Então todos nós que estamos aqui, quer trabalhando diretamente no culto, quer sentados, nós participamos do projeto de Deus de multiplicação de discípulos. Amém? Foi uma forma indireta de dar uma bronca sobre a reverência. Vamos avançar um pouquinho mais. E talvez, só uma suposição, a nossa falta de compreensão sobre a nossa parte, ou sobre o que Jesus espera de nós, ou sobre como Ele nos avalia, explique a dificuldade que nós temos de nos envolver em algum ministério, de abrir mão do nosso tempo, de abrir mão de algumas coisas que nós valorizamos, de estar nos cultos coletivos com mais regularidade, de participar dos mutirões, de convidar pessoas para as atividades, de participar dos pequenos grupos.
Deus deseja fazer de nós uma comunidade multiplicadora de discípulos. E mesmo quando estamos aqui, e mesmo quando estamos lá fora, nós cumprimos esse propósito. Eu não vou demorar muito mais, mas eu preciso compartilhar mais algumas coisas com os irmãos. Queridos, ninguém está aqui para ser servido ou receber o culto. Todos nós estamos aqui para servir e apresentar um culto a Deus. Precisamos entender isso. Então, quando você estiver vendo uma cadeira fora do lugar, arrume a cadeira. Quando você passar e encontrar um papelzinho no chão, um copo descartável que alguém deixou, pegue esse copo e coloque no lixo. Quando você estiver vendo alguém carregando um peso, ofereça para ajudar essa pessoa. Quando você estiver vendo alguém sozinho, isolado, chegue até essa pessoa para cumprimentar. Conseguem perceber como simples ações fazem toda a diferença nesse processo de multiplicação de discípulos? E sabem por que todos nós somos avaliados por Jesus Cristo? Porque todos nós temos a responsabilidade e o privilégio de multiplicar discípulos de Jesus Cristo. Essa responsabilidade não é só do pastor, não é só do evangelista, não é só do professor da EBD, não é só do líder de pequeno grupo, todos podem e devem fazer isso. E aí, voltando mais um pouquinho para o texto, queridos, coisa terrível é perceber que nós não estamos preparados para uma prova. Você já teve a experiência de chegar na escola e um colega virar para você e falar assim: você estudou para a prova de hoje? Que prova? Já teve essa experiência? Meus irmãos, que coisa terrível. Você fazer uma prova e perceber que você não está preparado para aquela prova. Eu me lembro que, igual o Felipe, deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Eu me lembro que eu era pequeno ainda, e aí eu simplesmente não estudei para uma prova. E aí tem que falar baixo, que o Pedro e o Davi estão aqui, né? Eu lembro que eu não estudei para uma prova, eu era menino, sim, não tinha nenhuma justificativa para não estudar para a prova. E eu lembro que eu cheguei lá no dia e fui surpreendido com a prova. E aí a professora deu a prova e é claro que eu não sabia nada. E aí eu pensei então que ela fosse ter um olhar assim de misericórdia, né, para mim. E eu embaixo então escrevi um bilhetinho para ela: querida professora, me desculpe, mas eu não tive tempo de estudar para a prova. E aí quando veio o resultado da prova, 0, e um bilhetinho dela assim: que pena, espero que da próxima vez você tenha mais tempo. Queridos, nós somos avaliados por Jesus Cristo segundo esse critério que eu coloquei aqui. E se é terrível sermos avaliados por qualquer pessoa e percebemos que não temos condições de passar nessa avaliação, mais terrível ainda é perceber que nós não seremos aprovados pelo Senhor Jesus Cristo. Porque mais do que qualquer aprovação humana, mais do que agradar qualquer pessoa, a palavra de Deus nos orienta que nós devemos agradar a Deus. Devemos ser aprovados por Deus. Então eu gostaria que nessa noite você refletisse sobre isso. Todos nós somos avaliados pelos frutos que nós produzimos. Nós somos avaliados se glorificamos a Deus, se somos verdadeiros discípulos, pelos frutos que nós produzimos. A grande vantagem do Senhor Jesus Cristo e o grande privilégio de servir a Jesus Cristo é que, apesar das nossas falhas, das nossas limitações e imperfeições, apesar das nossas omissões hoje, amanhã Ele pode nos usar de uma forma extraordinária. Ele perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, nos dá sempre novas oportunidades. Então, se você nessa noite está incomodado com isso, viva o amanhã de uma forma diferente. Viva amanhã para glorificar a Deus, para ser considerado verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, produzindo frutos para a glória do nosso Deus.
se existe uma forma de produzir mais frutos, observem isso. Se existe uma forma de produzir mais frutos, nós precisamos mudar, porque o alvo é glorificar muito a Deus e viver como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. E nós precisamos fazer uma constante avaliação da nossa vida. Será que aquilo que eu estou fazendo, do jeito que eu estou fazendo e onde eu estou fazendo, tem sido a melhor forma de glorificar a Deus e de viver como discípulo de Jesus Cristo? Muitas vezes nós pensamos que é o jeito certo, mas muitas vezes não é. E se nós falamos que Jesus é a pessoa mais importante para nós, precisamos nos preocupar com a avaliação dele, reconhecer erros, reavaliar convicções, reconsiderar decisões. Não é vergonha, meus irmãos. Vou repetir: reconhecer erros, reavaliar convicções, reconsiderar decisões não é vergonha. Vergonha é ser reprovado na prova aplicada por Jesus Cristo. Isso é vergonha. Isso deve incomodar a cada um de nós. E se Jesus não é a pessoa mais importante para nós, precisamos nos preocupar mais ainda. E eu quero encerrar a reflexão dessa noite dizendo o seguinte para você: não perca nem mais um dia da sua vida. Não perca nem mais um dia da sua vida glorificando a Deus da forma errada e vivendo como um discípulo falso de Jesus Cristo. Vou repetir: não perca nem mais um dia da sua vida glorificando a Deus da forma errada e vivendo como um discípulo falso de Jesus Cristo. Porque o critério de avaliação de Jesus é a produção de frutos. Que todos nós possamos sair dessa noite aqui desafiados pela palavra de Deus, mas reconhecendo que nós precisamos produzir muitos frutos, para que o nosso Deus seja glorificado e para que sejamos reconhecidos por Jesus como seus verdadeiros discípulos. Amém? Queridos, o desejo do meu coração, com toda sinceridade, não é entristecer, constranger ninguém. É trazer uma reflexão profunda e sincera da nossa responsabilidade diante de Deus. Como eu falei aqui no início, as pessoas aqui importam. As pessoas aqui importam. Nada mais importa para Jesus. Nada mais deve importar para nós. Você concorda com isso? Concorda com isso? Então eu queria convidar você para ficar em pé. Se você ficar sentado, ninguém vai pensar que você está sentado porque não concorda. Pode ficar tranquilo. Não precisa ficar constrangido com isso. Mas se você se sente desafiado nessa noite e deseja produzir frutos da melhor maneira possível, e deseja então com isso glorificar a Deus e viver como verdadeiro discípulo de Jesus, eu gostaria de fazer diferente hoje. Enquanto nós estivermos cantando, eu queria convidar você para vir aqui à frente. Sair do seu lugar, vir aqui à frente, e eu gostaria de orar por você nessa noite, nesse sentido. Tá bom? Se eu erguer minhas mãos sem meu coração, se eu cantar sem viver, sem valor será. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir, que minha vida cante a ti, que minha vida cante a ti.
seja para adorar, te fazer sorrir, que minha vida cante a ti, que minha vida cante a ti. Eu quero demonstrar tua vida em mim, te fazer sorrir, minha vida cante a ti. Aleluia, aleluia, que minha vida cante a ti. Aleluia, aleluia, que minha vida cante a ti. Que minha vida cante a ti. Que minha vida cante a ti. Eu quero demonstrar tua vida em mim, te fazer sorrir, que minha vida cante a ti. Eu quero demonstrar tua vida em mim, te fazer sorrir, que minha vida cante a ti. Eu quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir, que minha vida cante a ti. Queria fazer um pedido para vocês. Vamos chegar um pouquinho mais para cá. Tem mais algumas pessoas. Cheguem mais para cá, por favor. Vamos chegar aqui mais perto. Vamos orar aqui ao Senhor. Podem juntar aqui. Mais alguém deseja vir aqui à frente? Consagrando a sua vida a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, somos gratos, ó Pai, por esse momento de celebração na Tua presença. Te louvamos, ó Pai, te glorificamos, porque o Senhor nos ama, Pai, de uma forma extraordinária. Porque, Pai, o Senhor olhando para nós como pessoas que refletem a Tua glória, a Tua imagem e semelhança, o Senhor decidiu deixar os altos céus para viver como um de nós, para que pudéssemos ser salvos pelo Senhor. Somos gratos, ó Pai, porque através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós sabemos que um dia estaremos contigo na eternidade, tendo nosso corpo glorificado e refletindo de uma forma plena a Tua glória. Obrigado, ó Deus, porque mesmo com a queda, mesmo perdendo, ó Pai, a parte, ó Deus, ou mesmo perdendo a comunhão com o Senhor ainda se importa com cada um de nós e deseja mudar a nossa vida. Obrigado, ó Pai, porque apesar das nossas falhas, limitações, obrigado, Deus, porque apesar dos nossos erros, o Senhor nos usa para ganhar vidas, para alcançar pessoas para o Senhor. Isso também, Pai, é prova do Teu amor e da Tua graça que são derramados sobre a nossa vida. Nós não merecemos, ó Pai, sermos chamados de Teus filhos, nós não merecemos a salvação, nós não merecemos fazer parte da Tua obra, mas aprove ao Senhor como um grande mistério, usar, ó Pai, pessoas como nós, para fazermos parte de tudo isso. E nessa noite, ó Pai, nós Te louvamos, porque o Senhor trouxe um despertamento ao nosso coração. Uma vez, ó Pai, como pessoas alcançadas pelo Teu amor e pela Tua graça,
Nós entendemos que precisamos espalhar isso, ó Pai, pelos 4 cantos desse planeta. Nós entendemos, ó Pai, que somos usados pelo Senhor para alcançar pessoas. Nós entendemos, ó Pai, que as nossas fraquezas nos aproximam das fraquezas das pessoas. Nós entendemos, ó Pai, que as nossas dores nos aproximam, ó Pai, das dores das pessoas. Nós entendemos, ó Pai, que as nossas imperfeições nos aproximam daqueles que também são imperfeitos. Mas mais do que isso, Pai, nós podemos nos aproximar e levar pessoas a se aproximarem daquele que é perfeito, daquele que é santo, daquele que é justo, daquele que é soberano e está acima de todas as coisas. Queremos suplicar que nessa noite o Senhor venha cumprir o teu propósito eterno na vida de cada um de nós. Que o Senhor venha nos usar de uma forma poderosa para produzir frutos que venham a glorificar o teu nome e provar que somos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Que essa seja a razão da nossa vida, que esse seja o alvo da nossa vida, que esse, ó Pai, seja o único desejo de cada um de nós, de produzir frutos, de levar pessoas para povoarem o céu, de levar pessoas ao encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Cumpra, ó Pai, em nós o teu propósito, o teu querer nessa noite. Que nessa semana, ó Pai, possamos ser capacitados de uma forma extraordinária pelo teu Santo Espírito. Que saibamos aproveitar as oportunidades, que tenhamos as atitudes corretas, as palavras corretas, Pai, para que o teu nome seja glorificado em nós e através de nós cada vez mais. E que possamos muito em breve, da mesma forma que estamos reunidos agora, suplicando ao Senhor por essa bênção, que possamos muito em breve nos reunir como igreja para celebrar a salvação que o Senhor trará por meio de nós ou no meio de nós. Te pedimos assim, ó Pai, que o Senhor venha sondar cada coração que está aqui, cada vida, e que o Senhor venha usar poderosamente cada um de nós para a tua glória. Nós abençoamos esse momento, nós abençoamos cada vida aqui, ó Pai, no poder de Jesus Cristo. E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor deseja ainda fazer muito mais no nosso meio e através de cada um de nós. Glorificado seja o teu nome nessa noite. Louvado seja o Senhor pela tua obra maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. E que possamos nessa semana experimentar algo diferente na presença de Deus. Amém? Pode voltar para os seus lugares. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Para nós é sempre um motivo de alegria ter você aqui conosco. Pedimos para você que está vindo a primeira vez, que deixe um telefone de contato para que a gente possa ligar para você durante a semana, para que a gente possa ter uma aproximação, né, conhecer você um pouquinho melhor. Nós temos algumas comunicações para compartilhar aqui, de uma forma rápida. Queridos, nós temos os nossos pequenos grupos que se reúnem durante a semana. Na terça-feira, nós temos um pequeno grupo aqui na igreja, nós temos um pequeno grupo também no Jardim Nova Europa, e nós temos um pequeno grupo em Valinhos. Se você deseja participar conosco, procure a Cátia na recepção, dê o seu nome, para que a gente possa encaminhar você para um desses encontros. Tá joia? O próximo aviso. Obrigado. No dia 6 de abril, nós receberemos aqui os casais da Igreja Batista do Cambuí. Teremos um intercâmbio entre casais. Quem será o preletor dessa noite será o pastor Tiago Mates, da Igreja Batista Red em Indaiatuba. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção muito grande. Se você deseja participar desse encontro, dê o seu nome para a Thalita e para o Carlinhos. A Thalita está ali. Dê o seu nome para ela. Ela já está com os convites para que você possa adquirir. Ali está o preço de R$50, mas para a nossa igreja e para os nossos convidados o valor será R$30 por casal. Tá joia? Já o valor completo para o casal. Traga seus amigos, venha participar conosco dia 6 de abril aqui na nossa igreja. O próximo aviso. No dia 7/4, o primeiro domingo do mês de abril,
nós teremos aqui às 9h30 da manhã um treinamento sobre discipulado e evangelismo. Então, se você deseja aprender um pouquinho, saber como chegar até uma pessoa, começar um discipulado, abençoar essa vida, venha participar conosco desse treinamento no dia 7 de abril, 9h30 da manhã. Todos estão convidados. Se você tem dúvidas, se acha que você não consegue, venha a si mesmo para você se surpreender, para entender como é mais simples do que a gente pensa. No dia 7 de abril, próximo. Desculpa, gente. Inverti, é no dia 14 de abril, não dia 7. Dia 7 de abril nós temos treinamento de líderes da nossa igreja, tá joia? E no dia 14, o treinamento de evangelismo. Mas entendo com a mesma empolgação que eu compartilhei com os irmãos, dia 14 de abril aqui na igreja, no mesmo horário, e dia 7, os líderes da igreja aqui. Vamos lá, o próximo. De 2 a 4 de agosto, nós teremos a nossa conferência de casais em Serra Negra. Estamos na fase final de preparativos, não podemos estender muito mais as inscrições, então nós vamos aceitar novas inscrições até o mês de maio, para que tenhamos tempo de organizar todas as coisas. Se você deseja participar, dê o seu nome para o Sérgio, ele que está controlando as inscrições, tá joia? 2 a 4 de agosto, em Serra Negra, no Rádio Hotel, será a nossa segunda conferência de casais. Pensando nisso, e como uma forma de levantar recursos para a conferência, nós estamos fazendo uma feijoada, que será vendida no próximo domingo, no dia 31. Você vai comprar a feijoada e virá aqui na igreja a partir das 11 horas da manhã, para retirar a sua feijoada e comer em casa, tá joia? E como foi anunciado, o pagamento é até hoje apenas. Então, se você deseja comprar a feijoada, se você deseja abençoar a conferência de casais, procure o Sérgio, que já está ali na porta. Se você não trouxe dinheiro, não se preocupe, você pode usar a maquininha de cartão para fazer o pagamento, mas não deixe de comer a feijoada, de participar por causa disso. Procure o Sérgio, ele já está ali, não vai deixar ninguém sair sem conversar com ele. Próximo aviso. Acabou? Eu queria chamar aqui o Bruno aqui à frente. Vem cá. Eu não sei quantos conhecem, o Bruno é meu cunhado preferido. E ele também é o nosso professor do projeto de judô. E ele veio participar conosco do culto aqui hoje com a família, e ele queria dar uma palavrinha para os irmãos rapidamente. Pega, faz favor. Mas vem aqui, Bruno. Pode subir aqui, não tem problema aqui não. Aqui é santo. Graças e paz, igreja, amém? Amém. É um prazer muito grande estar aqui louvando ao nosso Deus, em comunhão com os irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o cunhado do pastor Rodrigo, também é o meu cunhado preferido, tá? Por parte daqui, porque eu tenho um cunhado por parte da minha esposa também, mas ele não está aqui, então tudo bem a gente brincar assim. Queria deixar claro aos irmãos que nem o pastor Rodrigo sabia de que eu viria hoje. Sabia, né, que eu comentei que talvez eu viesse, mas não sabia que eu queria falar. Então eu cheguei ali na porta e perguntei, posso falar um pouquinho, por favor? Tal. Vou procurar ser breve, mas contando uma história muito rápida. Eu me formei no judô na faixa preta em 2015. Comecei o judô dia 9 de abril de 1989. Então mês que vem vou completar 30 anos de judô. Vou fazer também mês que vem 32 anos de idade. Não, obrigado. Mas de lá de 89 até 2015 foi uma caminhada longa, com algumas paradas devido aos estudos e casamento, enfim. Mas lá para 2014, 2015, Deus plantou no meu coração a ideia de me formar para que eu me voluntariasse ao trabalho, digamos, missionário no judô, porque eu vi que era um campo extraordinário para evangelismo, um campo extraordinário para a colheita. E sem a gente combinar nada, o pastor Rodrigo também falou comigo a respeito dessa vontade, desse sonho. E a partir daí a gente começou a conversar, e a partir daí eu me engajei, e a partir daí eu me formei faixa preta em 2015. Em 2017, a gente começou o nosso projeto aqui
em março de 2017. Em março de 2017, a gente aprendeu as primeiras quedas, os primeiros golpes, a gente aprendeu como quebrar algumas costelas, e de lá até aqui, a gente não parou. E em 2017 foi um ano que a gente se preparou para que a gente pudesse soltar os nossos alunos para os campeonatos. E até então, 2017 era um projeto para que 2018, entendo o que eu quero dizer, igreja, 2018 o nosso projeto deixou de ser projeto e passou a ser uma realidade. Então eu convido a vocês a pararem de pensar que a igreja de vocês tem um projeto. Não, a igreja de vocês tem uma realidade. A Igreja Batista Nova Campinas realiza atualmente uma grande atividade com o judô. E no ano de 2018, a gente teve a oportunidade de falar do amor de Cristo e de se fazer conhecido através da Igreja Batista Nova Campinas em 14 cidades da região. Como? Nós levávamos os nossos atletas para os campeonatos, que fosse 1 ou que fosse 10, a gente levava. E eu me propus a pedir aos organizadores do evento dos campeonatos a me dar uma medalha em cada competição que a gente levasse, pelo menos um atleta da nossa atividade. E acredite, irmãos ou não, nós só não fomos em uma. E o mais extraordinário ainda, em todas as que nós fomos, nós trouxemos resultados positivos. Nós trouxemos medalhas de ouro, medalhas de prata, medalhas de bronze. E para a honra e glória do nosso Senhor, o mais importante, nós produzimos fruto para o Senhor. E se a atividade acabasse hoje, eu tenho a certeza que eu fiz a minha parte. Eu produzi fruto. A seara está pronta para a colheita. E temos que colher. Na nossa atividade, que eu não vou mais falar que é projeto. Na nossa atividade, nós temos crianças de 6 anos, 9 anos, 12 anos, 15 anos, 18 anos. Nós temos adultos de 50 anos. Nós temos idade de infantil até adulto. Homens, mulheres, crianças. A igreja precisa estar pronta para receber essas pessoas aqui, porque as pessoas têm sede de Cristo. Então nós devemos fazer discípulos, porque o Senhor está voltando. E que palavra apropriada, foi Deus que me mandou vir aqui hoje. Vocês têm a faca e o queijo na mão. E por causa desse 2018 farto de competições, farto de levar a igreja, o nome da igreja para as cidades do estado, inclusive fora do estado, através do meu filho André, foi para Santa Catarina. De uma certa forma, nós não somos membros da igreja, mas nós estamos levando o logo, o nome da Igreja de Cristo Batista Nova Campinas nas nossas costas. Eu vou pedir para o André vir aqui, trazer um mimo que eu resolvi fazer para a igreja, tá certo? Como forma de gratidão a Deus, queria que o pastor Rodrigo viesse aqui. Esse quadro é um quadro de medalhas que os nossos alunos têm, essas medalhas. Que eles foram lá, eles participaram, e não apenas participaram, eles produziram fruto. Qual foi o fruto? Foram as medalhas. E só para os irmãos terem uma ideia, todo campeonato que a gente vai, uma medalha de ouro tem uma pontuação, prata tem outra, bronze tem outra. E nós fizemos uma média em cada campeonato de 25 pontos. Tá certo? Para vocês terem a ideia, a 10ª melhor academia colocada no ano de 2018 teve uma média de 30 pontos. Nós, em 12 meses de campeonato, chegamos quase em 10º lugar. Então, o que eu gostaria de desafiar os irmãos a participarem conosco dessa atividade, porque, tirando a família do pastor Rodrigo, aí é que vem o puxão de orelha, a gente não tem ninguém da igreja. Ninguém. Então, se cada um trouxer, convidar, e pelo menos uma pessoa, a gente já multiplica aquilo ali. E aí tem o Mateus Cordeiro que está aqui com a gente, né?
Mateusão, parceiro, faltou na sexta, né? Mas tudo bem, a gente dá uma... Mas tudo bem, sem problema. Então, eu gostaria de convidar os irmãos a participarem, não necessariamente entrando no tatame, porque eu sei que machuca e dói, né? Mas tem pais que ficam ali esperando os alunos, tem avós que ficam ali esperando os alunos. Gente, eles estão dispostos. Tem casais de pais, tem pais que vêm aqui que querem participar do encontro de casais, do retiro de casais. É só vir, faz uma oração, oferece um café, sei lá, a igreja tem estratégia para isso, tá certo? Então, estou lançando um desafio para vocês e, ao mesmo tempo, dando um presente para vocês aí, em nome da nossa equipe, em nome da equipe de Paulínia. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Irmãos, vamos fazer assim. Bruno, vem aqui, fica aqui, por favor. Queridos, eu nunca imaginei na minha vida fazer judô. Estou fazendo judô há 2 anos. E realmente dói bastante. Tá? Dói bastante. Já fui para o hospital para fazer tomografia, para saber se estava tudo bem com a cabeça. Já desloquei dedo. Mas sabe o que é interessante? Quando a gente não vem treinar, a gente sente falta. É muito gostoso, não é, Mateus? É bom, é legal, faz parte da vida. Gente, aprendi a virar cambalhota depois de 43 anos de idade. Venha participar com a gente. Mas eu queria chamar o Bruno aqui, eu queria orar por ele nesse momento. Agradecer a Deus pela vida dele, pela disponibilidade. Ele vem de Paulínia para cá, para ministrar as aulas na segunda e na sexta. Ele trabalha em Hortolândia como dentista, sai de lá, vem direto para cá. A esposa dele, a Lu, que está ali atrás, vem de Paulínia para cá com as crianças, se encontram aqui, muitas vezes. E como ele falou, precisamos investir nisso. Eu queria aproveitar esse momento também aqui e honrar também uma outra pessoa que tem se dedicado muito durante a semana a estar atendendo pessoas, cuidando pessoas, dedicando o seu tempo de formação, inclusive profissional, para abençoar vidas, que é o Tiago. Vem aqui na frente, Tiago, por favor. E não podia deixar de fazer isso. O Tiago, meus irmãos, dá aula de Pilates aqui na igreja toda terça-feira às 7h30 e no domingo às 9 horas da manhã, não é isso? 9h30? Das 9 às 10. O Tiago se formou em fisioterapia, ele dedica 2 dias por semana para fazer isso. Isso não tem preço, meus irmãos. Não há valor que pague isso. Isso é amor pelas almas, pelas pessoas. Concordam comigo? É amor pelas pessoas. É importante que a igreja saiba e reconheça isso. O Bruno não é membro da nossa igreja, o Tiago é membro da nossa igreja. Muitas vezes a gente vem aqui, ele está com a Rosângela, está com o Davi, e daqui a pouco vai estar com... Não sabe ainda, né? Bebezinho. Mas eu gostaria de pedir que os irmãos valorizassem esses 2 preciosos irmãos, a família do Tiago que está aqui na nossa igreja, que os irmãos valorizassem. Esses irmãos são muito preciosos para nós. E a melhor forma de nós valorizarmos é vindo participar dessas atividades. Tá bom? Vamos ficar em pé de novo? Eu sei que a banda está preparada para tocar aqui mais uma música. Mas nós gostaríamos nesse momento orar por esses irmãos preciosos, por essas famílias. E eu queria pedir para a Lu, para o André, para a Sara virem aqui à frente. Eu queria pedir para a Rosângela vir aqui à frente, com o Davi também, se ele estiver aí. Porque depende muito da família também. A família tem um papel muito importante nesses projetos todos. Tá? Tiago, Deus te abençoe muito, tá bom? Traz a sua esposa aqui, faz favor. Vamos orar, meus irmãos, por essas famílias preciosas. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos por esse momento, Pai, na Tua presença. O Senhor sabe, Pai, que aquilo que nós fazemos não é para nós, é para o Senhor. O Senhor sabe, Pai, o que está no coração do Bruno, do Tiago. O Senhor sabe, Pai, as lutas que eles enfrentam, as dificuldades, os problemas. Mas o Senhor sabe, Pai, que há um desejo sincero no coração deles
de te servirem com aquilo que o Senhor mesmo disponibilizou como recurso para eles. Te louvamos, ó Pai, porque eles têm colocado o seu tempo, têm colocado o seu conhecimento, têm colocado a sua vida, ó Pai, diante do Senhor, para te servir de uma forma tão impactante, tão importante. E com certeza, ó Pai, aquilo que eles estão fazendo aqui nesse mundo gerará frutos para a eternidade. Muitas vezes nós não percebemos, muitas vezes nós não sabemos, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece cada um de nós, o Senhor conhece a vida deles. Nesse momento, Pai, nós queremos suplicar que o Senhor abençoe de uma forma poderosa essas famílias. Que o Senhor derrame, ó Pai, a Tua graça, o Teu amor, que a Tua boa mão de poder esteja sobre a vida dessas duas famílias nesse momento e para todo sempre. Que o Senhor não permita, ó Pai, que nada venha faltar na casa deles, em termos espirituais, emocionais, materiais, e que ele seja uma prova viva, ó Pai, de que vale a pena servir ao Senhor. Que o Senhor conserve a alegria, que o Senhor conserve a disponibilidade, que o Senhor conserve a saúde dessas famílias preciosas, porque elas estão se dedicando, ó Pai, a glorificar o Teu nome, através daquilo que o Senhor colocou nas mãos deles. E que outras pessoas possam se despertar para atividades parecidas, e que o Teu nome seja glorificado, ó Pai, na vida deles a cada dia. Nós suplicamos assim que o Senhor abençoe essas famílias em nome de Jesus, e que o Senhor os conserve para a Tua honra e para a Tua glória. É o que nós pedimos, Pai, nesse momento, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, viu? Deus abençoe, irmãos. Irmãos, obrigado, Bruno. A gente tem que arrumar um lugar para colocar isso agora. Bonito quadro, né, meus irmãos? Muito bonito. Pode se sentar. A banda vai tocar mais uma música, um trecho de música, não sei. E eu vou à porta para cumprimentar todos vocês nessa noite. Que tenham todos uma ótima semana na presença de Deus. Amém. Irmãos, teremos cantina depois do culto, tá bom? Pediram para avisar, eu me esqueci. Cantina.